Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel Vega. Eu estou disponibilizando para vocês o primeiro bloco da primeira aula do meu curso regular de português para o CACD. E eu quero que vocês conheçam um bocadinho meu trabalho e tomara que vocês gostem e que vão assistir então o restante dos outros dois blocos se inscrevendo no meu curso lá no Hotmart. Tá legal? Mais informações na descrição aqui do vídeo. Até lá! Olá, meninos e meninas! Nessa nossa primeira aula, eu trago para vocês um assunto super recorrente no CACD, que é variabilidade linguística. É um assunto tão importante que a maioria das gramáticas assim, mais comprometidas, né, com o estudo da língua portuguesa trazem essas reflexões logo no primeiro capítulo, né, que é sobre a história da língua, o que é a língua, né, os vários usos da língua, ou o pensamento a respeito de que a língua não é uma só. Então, quando eu digo assim, a língua portuguesa, aí muita gente diz, eu não sei falar a língua portuguesa, eu não sei português, né, eu escrevo tudo errado. Só que não é isso, né? Você fala e você escreve corretamente o português. O que a gente tem que pensar é a adequação dessa linguagem ao formato que é exigido, né? Então, aí pode haver alguma desavença, mas todo mundo que fala o português fala corretamente no seu dia a dia, né? A gente aprende essa língua quando a gente é criança, né? Então, é natural que o objetivo principal da língua seja a comunicação. A gente aprende a língua para se comunicar. Então, se a gente faz esse exercício da comunicação de maneira eficiente, então você sabe português sim, é claro que sabe português. O que a gente tem que pensar é que, vários autores já associaram, o Eugênio Cossério é um autor muito básico, né, para quem estuda português, e ele faz uma comparação interessantíssima sobre o uso da língua e o uso da roupa, né? A gente não tem uma roupa só, a gente tem várias roupas, né? E roupas que se adequam ao lugar onde a gente vai, elas têm uma finalidade específica, né? Então, se você vai à praia, você tem uma roupa. Se você vai fazer faxina em casa num sábado, lá de manhã, você tem uma roupa. Você, para dormir, tem uma roupa. Para você visitar um amigo, né, uma amiga, você usa uma roupa. Para você ser padrinho ou madrinha de casamento, você tem uma roupa. Então, a gente tem roupas para as situações variadas, né? Da mesma maneira que a gente não tem uma língua só. A gente tem uma língua, quer dizer, a gente tem a língua usada em situações variadas, né? Então, se você está numa situação de informalidade, você está dentro da sua família, ou você está com um amigo muito próximo, né, um amigo íntimo, enfim, vocês estão falando, né, de bobagens, enfim, conversando sobre o dia a dia, e um fala para o outro assim, tu viu o filme, tu chegou a ver aquele filme? Ora, tu chegou a ver o filme não é norma padrão, sem dúvida não é. Mas, numa situação, porque, claro, existe um problema de concordância entre o tu e o viu, né? Mas, numa situação de informalidade, qual é o erro disso? Nenhum. Não tem erro aí. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que fazer uma diferença entre o que é o erro linguístico e o que é o erro gramatical. O erro gramatical é o erro que diz respeito às regras gramaticais estabelecidas por uma variedade da língua que a gente chama de padrão, né? Que é uma variedade de maior prestígio na sociedade para as situações de maior formalidade, em que você usa as roupas mais finas, né? Mais formais. Da mesma maneira que a gente tem o erro linguístico, que é a falta de adequação, né? de reconhecimento do falante em relação à sua situação. Então, se você está numa situação de informalidade e você usa um registro extremamente formal, vai dar ruim isso daí, vai dar errado, porque um não vai entender o outro. E aí a comunicação, que é o princípio básico, né, de aprender a língua, não vai acontecer. Eu coloquei na apostila de vocês uma história, uma narrativa, né, que dizem que é anônima, não se sabe se é verdadeiro ou não, mas enfim, conta a história do Rui Barbosa, que era muito conhecido por usar norma padrão o tempo inteiro, e um ladrão, né, que invade a casa dele para roubar os patos de criação dele. Está na apostila de vocês, depois vocês deem uma espiada lá. E aí ele usa uma porção de palavras formais para o ladrão
e o ladrão não entende nada, se ele leva os patos, se ele, né, deixa os patos, se ele foge, o que ele faz. Então, usar a norma padrão o tempo inteiro, no seu registro mais erudito o tempo inteiro, equivale a você vestir, né, um vestido de festa, um terno e gravata para ir à praia tomar sol, né? Vai estar defasado, vai estar errado. Então, o raciocínio que a gente vai fazer agora é exatamente pensar a natureza da língua e pensar as várias possibilidades, então, de uso dessa língua. E, então, esse é o primeiro capítulo da gramática do Celso Cunha, né, da nova gramática do português contemporâneo. Também é o primeiro capítulo da moderna gramática portuguesa do Bechara. Enfim, como nossa base aqui é o Celso Cunha, porque ao longo aí desses anos todos que eu estudo esse concurso, quando a gente faz recursos, ou quando a banca, né, responde algum recurso, o que ela cita é o Celso Cunha, né? Então, o Rio Branco, Instituto Rio Branco, quando fazia divulgação de bibliografia, sempre te colocava a gramática do professor Celso Cunha e do professor Lindley Sintra. Então, essa gramática é a nossa base, tá? E o primeiro capítulo, então, discute sobre essas coisas todas. A noção de erro, a noção do correto. Correto em relação a quê? Quando você fala isso está correto, você quer saber só a norma padrão. Sim, em relação à norma padrão, está correto, está errado. Agora, o que a gente tem que pensar é a adequação daquela roupa, daquela linguagem, à situação de uso, tá? Enfim, tem muita coisa aí para a gente pensar, os níveis de linguagem, como eu já citei, a gente tem aquele nível mais íntimo, né, mais familiar, e tem um nível mais formal, formalíssimo, de discursos, sermões e etc. E no meio disso, uma porção, né, de registros. Então, entre a informalidade e a formalidade absoluta, a gente tem uma porção de tonalidades de formalidade, tá? Bom, eu trouxe então para vocês aqui, para a gente continuar essa discussão, essa reflexão, uma série e... outra coisa, a nossa aula aqui é muito curta, né? Tem muita coisa para ser dita. Então, eu estou lançando, assim, algumas reflexões, mas não deixem de ler a apostila, né? Que eu já coloco bem mais textos do que eu trago para cá, e às vezes eu trago aqui só um pedacinho do trecho, mas na apostila tem inteiro, tá? E não deixem de ler o primeiro capítulo da gramática do Celso Cunha, tá bom? Bom, continuando então, como características da língua. Primeiro, o dinamismo. A gente precisa entender que a língua é dinâmica, né? A língua é prática e, com certeza, então, nós temos como consequência a variabilidade. A língua portuguesa é falada por milhões de pessoas, né? Então, embora a língua portuguesa no Brasil seja a mais falada, porque a gente tem um contingente imenso de pessoas, de população, né? Mas nós temos a língua portuguesa falada e escrita em Portugal, nos países africanos, né, de língua portuguesa, na Ásia, enfim, a gente tem a língua portuguesa falada por milhões de pessoas em situações muito diversas, né? Então, a gente, claro que vai ter como característica o dinamismo. E outra coisa, mas isso também não acontece com outras línguas? Sim, mas o nosso estudo é sobre língua portuguesa, tá? Então, eu vou, claro, né, privilegiar a língua portuguesa. Então, o dinamismo é uma marca, né? Várias novidades são lançadas, né? A cada semana, inclusive, nós temos pessoas lançando modas e criando palavras. Então, a língua está se renovando o tempo inteiro. As influências que nós recebemos de outros países também, né? Lembrem-se que no começo do século XX, nós tínhamos a Belle Époque, né? Então, era considerado chique, né, falar francês, né? Colocar termos franceses no meio das palavras, no meio das frases, né? E os gramáticos, claro, né, prezando a tradição portuguesa, chamavam isso de galicismo, né? Um vício de linguagem, ficar misturando português com francês, porque se o português é tão belo. Então, essas desavenças, né, já sempre existiram, né? Então, sempre existiu uma briga entre aqueles que se julgavam defensores da língua portuguesa, né, os gramáticos em geral, mais tradicionais, e aqueles que usavam modernamente a língua, abrindo, né,
o seu escopo para as influências estrangeiras, né? É claro que existem os excessos. Existem palavras em português que estão sendo substituídas por palavras em inglês, né? Isso mostra uma certa subserviência a uma linguagem estrangeira, porque existe, então, no subentendido, uma subserviência ao modo de pensar daquele país. Então, quando as pessoas substituem lanche, né, por, sei lá, uma palavra em inglês, ou substituem almoço, né, por lanche em inglês, ou qualquer outra substituição, é como se você estivesse dizendo que a sua língua não te representa e que a língua estrangeira representa mais você. Só que você é brasileiro, então a sua língua precisa representar você, né? E pensando na diplomacia, não tem como isso ser diferente. A língua precisa representar você e você precisa representar o seu país usando a sua língua, tá? Então, qualquer excesso nessas influências, né, em relação ao inglês, sobretudo vindo, né, dos Estados Unidos, influências vindas dos Estados Unidos, é considerado como um grau de subserviência ou de ignorância da própria língua. Então, privilegiem o uso sempre da língua portuguesa nos fóruns de que vocês participarem, tá? Mas lembrem-se que uma característica da língua é o dinamismo, é a praticidade, por isso a gente tem às vezes palavras enormes que são reduzidas. Um exemplo clássico disso é o vossa mercê, né? Que, assim como qualquer outro pronome de tratamento com o vossa, era constituído de pronome demonstrativo, né, de pronome possessivo, o vossa, e o substantivo. Então, vossa eminência, vossa santidade, vossa excelência, vossa senhoria, vossa mercê. Cada um desses pronomes de tratamento era direcionado a uma situação de uso, a uma pessoa, a um interlocutor específico. O vossa mercê era dedicado, né, era usado com pessoas próximas, com vizinhos, né, com donos das vendas, pessoas próximas, né? Porque em casa se usava o tu. Tu era o pronome da linguagem familiar. E o vossa mercê se usava com as outras pessoas que não eram da família. E o vossa mercê era tão mais usado do que os outros que o vossa mercê se transformou em você, primeiro em vos mercê, depois em você, hoje em dia em se, né? E os outros não, os outros continuam lá com seu pronome possessivo e o seu substantivo, né? Então, quanto mais a gente usa aquelas palavras, né, mais aquelas expressões, mais elas vão ser reduzidas. Então, o você é um exemplo ótimo dessa questão da praticidade, né? Assim como outros, né? E das variabilidades. Bom, outra característica aqui se dá em relação à arbitrariedade e convenção, né? Então, isso é uma característica da língua também, né? Quem é que decide qual é a regra que vai ser usada em determinado momento? Pois é, quem decide isso são os antigos, porque nós falamos hoje com uma série de variedades que podem não ficar para as futuras gerações. Então, existem os modismos da língua, né, que são as novidades daquele momento, que uns modismos ficam, se consolidam na língua e outros não. Outros ninguém mais usa e pronto. E aí não são todas as variações, todas as influências, todas as novidades, todos os neologismos que vão ficar na língua, né? Apenas alguns. E aí, quais são, como é que a gente sabe quais são esses alguns que ficam na língua? Pelo escrito, né? Então, quando os autores começam a usar determinada variação, né, nos seus escritos, não só literários, mas, por exemplo, em ensaios, né, em dissertações, né, ou então no meio jornalístico, né, nas reportagens, enfim, quando se tem um uso padrão e determinado modismo passa a ser empregado nesses meios mais formais, ele deixa de ser um modismo e passa a ser uma regra, né? E aí existem algumas regras que são arbitrárias mesmo, porque vêm, né, de uso já do século XVIII, do século XIX, que permanecem, e existem outros que são, então, pensados e, por analogia, vão se transformando. Eu já vou mostrar um exemplo desses para vocês,
tá? Então, existe uma parte na língua, existe uma parte que que a gente vai precisar perceber que tem a parte da arbitrariedade e da convenção, né? Ah, por que que a gente acentua tal palavra? Por que que tal, por exemplo, rubrica? Por que que a palavra rubrica é paroxítona se a maior parte das pessoas fala rúbrica? Você pode me dar a sua rúbrica aqui? Você vai no consultório médico, né? Ah, você pode colocar a sua rúbrica? Pois é, as pessoas falam rúbrica. E aí a gente tem que... Não, rúbrica não é norma padrão, a norma padrão é rubrica, né? A palavra é paroxítona. Por quê? Por convenção. Poderia ter mudado? Poderia, porque muitas palavras já eram paroxítonas, viraram proparoxítonas e assim por diante, né? Mas por que que as pessoas, né, porque a gente tem que dizer que rubrica é paroxítona? Por convenção, por arbitrariedade, por convenção. Então, existe uma parte que é a parte da convenção, tá? E existe a outra parte que, então, vai ser mais flexível e que vai embora, né, essa mudança aconteça depois de 50, 60, às vezes 100 anos. E algumas nem aconteçam. Então, por exemplo, o verbo obrigar, não, obrigar não, o verbo não é o obrigar, é o obedecer. O verbo obedecer, no século XIX, ele era transitivo direto. Quem obedece, obedece a alguém. Então, a moça obedecia o pai, por exemplo. As pessoas obedeciam o regulamento, né? Com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar esse verbo de maneira transitiva indireta, com a preposição a. Então, a filha obedecia ao pai, né? As pessoas obedeciam ao regulamento. E aí, no século XX, esse verbo passou a ser, então, transitivo indireto. Houve essa mudança para o transitivo indireto. E hoje a gente já percebe, no século XXI, que estamos voltando para o século XIX, porque as pessoas voltaram a usar o verbo como transitivo direto. Obedecer o regulamento, obedecer o pai e assim por diante. Então, a língua ela vai se modificando. Aí, algumas dessas modificações se transformam em norma, né? Porque todo mundo usa, então vira uma norma, vira uma regra, né? E outras não. Colocação pronominal, por exemplo, a gente no Brasil prefere a próclise, a gente prefere o uso do pronome antes do verbo. Mas como em Portugal eles preferem a ênclise, então a gente tem que decorar uma porção de regras em relação ao assunto, né, de colocação pronominal que a gente não usa. A gente tem que decorar, e decorar mesmo. Por quê? Porque é convenção. Bom, existe também a parte da logicidade, né? Então, nenhuma transformação acontece que seja do nada, né? As coisas acontecem por analogia, por comparação. Existe uma lógica, a língua é lógica. Senão, nós que somos os falantes dessa língua, teríamos que ser ilógicos, né? Então, como a gente raciocina e no nosso raciocínio a linguagem se faz, é claro que qualquer modificação que a gente vai vir a fazer vai ser lógica, né? Então, o povo não sabe. O povo sabe tudo, porque todo conhecimento gramatical se dá quando a gente aprende a falar, né? A gramática interna, que são as regras gramaticais que a gente internaliza quando a gente começa a falar, né? E daqui e dali são regras corrigidas, né, pelos demais, até formar a gramática que a gente usa. Isso é extremamente lógico, é extremamente lógico, né? E aí o que tem em relação às pessoas perceberem que o pobre que não é escolarizado não sabe falar, né? E eu que sei falar porque sou rico, ou então porque tive dinheiro, tive oportunidade de frequentar a escola, isso é puro preconceito, né? Porque todo mundo sabe falar e adequar a linguagem, tá? O que pode faltar é o conhecimento específico da norma padrão, mas isso é uma das variedades da língua portuguesa. Não é a única variedade da língua portuguesa. A norma padrão é uma das variedades. É a variedade de maior prestígio? Porque é a variedade exigida nos concursos, é a variedade exigida nas entrevistas de emprego, né? Nos discursos formais, né? Enfim, então é uma variedade de maior prestígio, mas ela é uma das variedades, tá?
Outra coisa também é a representação social, né? A língua representa as pessoas que a falam. Então, por isso nós temos uma diferença entre os vários grupos sociais e a linguagem que esses grupos sociais utilizam. Porque a linguagem é identitária. A linguagem é uma forma de representação, né? Então, quando você usa determinado vocabulário, quando você usa determinadas expressões, as pessoas já sabem, por exemplo, que ideologia qual a ideologia com a qual você concorda, por exemplo, né? Em relação a 64, uns chamam de golpe, outros chamam de revolução. Quem chama de revolução, você já sabe qual é a ideologia que defende. Quem chama de golpe, você já sabe qual é a ideologia que defende. Então, a língua nos representa, né? A língua diz exatamente, as nossas escolhas linguísticas dizem exatamente quem somos. Por isso é importantíssimo a gente tomar cuidado com as expressões que a gente usa, né? Porque pode justamente ferir, né? Outras pessoas. Ah, mas eu fui criado assim, porque foi criado numa família que representava determinados valores. Mas hoje a sociedade está mudando, né? E se a gente quer uma sociedade diferente, essa sociedade tem que ser representada por uma outra linguagem, por outras expressões, tá? Bom, a questão de norma e uso, então nós já falamos sobre isso. Norma é a regra, né? E o uso é o nosso dia a dia. Então, existe uma situação em que existem várias normas também. Norma é toda regra. Existem regras, então, da norma padrão e existem regras da norma popular, né? Então, o uso vai direcionar essas normas. A maneira como as pessoas usam a linguagem vai se disseminar a ponto, então, de estabelecer uma norma. Nós já falamos sobre isso, né? Todas as novidades que aparecem na língua, elas vão sendo usadas por um, por outro, ou não. E aí, conforme essas novidades vão sendo faladas, né, e escritas pela maioria da população, bom, aí vira uma norma, aí vira uma regra. Então, a gente está sempre em defasagem. Nós hoje estamos usando uma norma que os nossos antepassados usavam há 50, 100 anos, né? Assim como daqui a 100 anos, os nossos sucessores vão dizer que nós falávamos atrasado. Então, sempre vai haver uma defasagem, né, entre o que é a norma e o que é o uso. O uso sempre vai ser mais avançado, mais moderno, mais novidadeiro do que a norma, tá? E, finalmente, a diferença entre erro e adequação. Nós já falamos sobre isso aqui também. Então, erro, quando a gente fala de erro, a gente tem dois tipos de erro, né? É um erro em relação às regras gramaticais, é um erro gramatical. É um erro em relação a não adequar, a não adequação da linguagem a determinada situação de fala, então nós temos um erro linguístico, tá? Então, o erro lá do Rui Barbosa, que eu comentei aqui, é um erro linguístico, ele não teve nenhum erro gramatical, ele não cometeu nenhum erro em relação à norma padrão, mas ele cometeu um erro em relação à adequação da linguagem. Então, nós temos ali um erro linguístico, tá? Bom, um exemplo para vocês, para a gente sistematizar isso aqui tudo, é com a seguinte frase, olha, com as seguintes frases, pensem só comigo. Pensem se vocês usam essa linguagem, se vocês reconhecem essas frases, vamos colocar assim, se vocês falariam essas frases, escreveriam essas frases, ou se vocês reconhecem essas frases no uso de outras pessoas, tá? Então, olha, tenho pagado as contas em dia, tenho pago as contas em dia, o bandido foi pego em flagrante, o bandido foi pegado em flagrante e tenho trago o material sempre, tá? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, quais você falaria, ou quais você fala, quais você não fala, você fala porque acha certo, você não fala porque acha que está errado, ou você não fala porque acha que é culta demais e você normalmente não usa esse padrão, ou todo mundo fala assim e você fala diferente. Qual é a reflexão que vocês têm aí? Então, primeiro, vamos pensar certo e errado, tá? Tenho pagado as contas em dia, tá certo ou errado? Vamos considerar aí a norma padrão, tá? O que vocês lembram lá da escola de ter aprendido como regra.
tá? Como norma padrão. Tenho pagado as contas, é a norma padrão? Tenho pago as contas, é a norma padrão? O bandido foi pego, o bandido foi pegado. Tenho trago, tá? Tudo isso daí tá certo, tudo tá errado. O que vocês acham? Bom, antes de dar a resposta para vocês, eu vou trazer aqui uma teoria. É a teoria do emprego dos verbos auxiliares com duplo particípio, tá? Considerando, claro, a norma padrão. O que significa isso, né? Eu já sei que tem gente, ai meu Deus do céu, verbo auxiliar com duplo particípio, o que é isso? Nada demais. Quando a gente tem uma locução verbal, a gente tem dois verbos. Podem ser 3 ou 4, enfim. Mas normalmente a gente tem dois verbos. O primeiro verbo é o verbo que é conjugado. Esse verbo a gente chama de verbo auxiliar. E o verbo principal é sempre o segundo. No caso de você ter uma locução com 4 verbos, é sempre o último, tá? O verbo principal é sempre o último. No caso da gente ter 2, como aqui nas frases, o primeiro é o auxiliar, o segundo é o principal. Quando o verbo principal tem 2 particípios, porque existem verbos regulares, por exemplo, amar, vender e partir, tá? São os verbos que a gente aprende na escola, né? Então, amar, vender e partir, ou semelhantes. Esses verbos têm um particípio só. Particípio é aquela forma de uso adjetivo que a gente que faz o verbo mais o sufixo DO. Amado, vendido, partido, tá? E existem particípios, então existem verbos que não são os regulares, né, que só tem um particípio, que tem 2 particípios. Por exemplo, secar. Tem secado e seco. Pagar. Tem pagado e pago. E assim por diante, né? Enxugado e enxuto. E assim por diante. Então, qual é a regra de uso? Eu posso usar como eu quiser? Tem 2 particípios, eu uso como eu quiser? Não, tem regra. Considerando a norma padrão, a gente tem regra. Quais são as regras? Na voz ativa, o que é a voz ativa? É quando o sujeito é o agente da ação, quando o sujeito pratica a ação, tá? Então, no caso aqui das nossas frases, nós temos eu tenho pagado, voz ativa, o eu está praticando a ação de pagar. O bandido foi pego, o bandido foi pegado, aqui é a voz passiva, porque o bandido não está praticando a ação de pegar. E tem o trago, voz ativa de novo, porque o sujeito está praticando a ação de trazer, tá? Então, na voz ativa, quando eu tenho o verbo auxiliar ter ou haver, são verbos auxiliares de voz ativa. Com esses verbos, obrigatoriamente, eu tenho que usar o verbo no particípio regular, ou seja, terminado em DO. E quando eu tenho voz passiva, eu tenho que usar, e aí os verbos auxiliares são os verbos ser ou o verbo estar, eu tenho que usar o particípio irregular, que é aquele particípio curto. Ou seja, se eu tenho o verbo secar e o verbo auxiliar é o ter ou haver, é porque eu estou na voz ativa. Verbo auxiliar, ter e haver, me leva sempre para a voz ativa. Então, eu tenho secado a roupa, eu tenho secado, sei lá, a louça, né? Agora, se eu vou trabalhar com a voz passiva, trabalhando como sujeito sendo a louça ou a roupa, eu não posso dizer a roupa foi secada. Eu tenho que dizer a roupa foi seca, tá? Então, a louça foi seca. Então, tem regra, não é qualquer coisa, tem regra, tá? Ora, se a gente pensar, então, na regra, já muda alguma coisa, né? Por quê? Porque agora, considerando certo e errado, eu tenho pagado as contas em dia, é certo. E eu tenho certeza que muita gente vai dizer assim, eu achava que isso estava errado. Pagado é feio, pagado é esquisito. E aí, como você tem a opção da forma curta, sempre a gente vai preferir a forma curta, porque uma das características da língua é a praticidade. A gente sempre vai dar uma diminuída nas coisas, né? Então, tem o pago, que é o que muita gente acha que é correto, que é a norma padrão, não é a norma padrão, tá errado. Porque a forma curta a gente só pode usar com ser ou com estar. Aí, mas como é que assim tá errado se todo mundo fala? Pois é, o que acontece é que a norma já está mudando, né? Porque uma quantidade maior de pessoas já está falando. E aí, modernamente, ninguém mais corrige tem o pago. Ah, tá errado, tem que usar o pagado, né? Porque modernamente tem o pago, já está tão disseminado na língua que já ele vai ser admitido na norma padrão. Quem admite na norma padrão? As academias, né? Então,
os gramáticos. Então, há gramáticos mais tradicionais que vão dizer que tenho pago está errado. Mas os gramáticos mais modernos já vão dizer que tenho pago é uma linguagem, né, contemporânea, que a gente vai dizer assim, ela é correta, né, adequada ao dia a dia, não a uma situação de maior formalidade, mas já não está vista só como um nível familiar. Ela já pode ser empregada, por exemplo, no trabalho, né? Ninguém vai dizer, nossa, a pessoa é inculta porque falou tenho pago as contas. Pelo contrário, é capaz do teu chefe falar tenho pago as contas e achar que o tenho pagado é que está errado, né? A questão do bandido foi pego, né? O verbo pegar é um verbo chamado de regular. O verbo pegar era regular. E aí só tinha um particípio que era pegado. Então, se vocês vão ler textos lá do século XIX ou da metade do século XX, do começo, né, do século XX, vocês vão ver o bandido foi pegado, porque o verbo pegar é um verbo regular. Com o passar do tempo, da metade do século XX para cá, o pego, justamente porque é uma forma menor e, por analogia ao pago, começou a ser disseminado, né? E hoje, quem fala o bandido foi pegado é visto como inculto. Sim, a pessoa não sabe falar. O bandido foi pegado e, no entanto, pensando estritamente na regra gramatical, é o certo, tá? Agora, está em desuso. É certo, mas está em desuso. As gramáticas já colocam assim, né? O pegado como certo, mas em desuso. Poucas pessoas usam. E o pego, que era antes considerado errado, hoje já se tem como certo, tá? Como adequado. Então, o verbo pegar, que antes era regular, hoje já se fala em duplo particípio, com o particípio regular terminado em DO, o pegado, em desuso. Então, olha como é que as coisas vão mudando, né? E a gente tem aqui o tenho trago material sempre, que as pessoas ainda veem como errado. Tenho trago, né? Porque tem que ser tenho trazido, já que o verbo trazer é um verbo que só tem um particípio, que é trazido. Então, tem que ser tenho trazido. Mas muita gente já está falando tenho trago, né? Tenho trago. E aí você diz, mas o fulano fala tenho trago, que absurdo. Mas você fala foi pego. E aí você fala tenho pago, você fala foi pego, e aí o outro que fala tenho trago é que está errado. Pois é. Então a gente precisa parar de ficar julgando e rotulando quem fala o quê, né? E precisa ter essas noções de que tudo acontece seguindo uma analogia. Então, se as pessoas hoje falam tenho trago, é porque existe uma lógica na língua. Se você tem, reparem que a maior parte dos particípios curtos, né, irregulares, eles são feitos a partir da primeira pessoa do presente. Então, o verbo pagar, qual é a primeira pessoa do presente? Eu pago. Então, nós temos lá, tenho pago. Verbo pegar, primeira pessoa do presente, eu pego. Então, tá lá o verbo pego, que uns dizem que é pego. Uma vez um aluno me perguntou, mas dois alunos discutindo, professora, qual que é o certo? É o pego ou é o pego? Aí eu perguntei, em que circunstância? Eu tenho pego ou eu tenho pego? Nenhum nem outro, o certo é tenho pegado. Então, a gente precisa, né, começar a pensar nas analogias. O verbo trazer, qual é a primeira pessoa do presente? Eu trago. Então, é natural que vários particípios curtos sejam formados, né? Então, as pessoas falam eu tenho trago, eu tenho empregue, quando, na verdade, né, é empregado e não é empregue, e assim por diante, né? Tudo se dá por analogia. Ninguém é maluco para ficar inventando palavra ou inventando forma de uso do nada. As pessoas usam porque existe uma lógica. E essa lógica vem sempre da oralidade. E essa lógica da oralidade vem sempre da população, dos grupos sociais que são menos escolarizados e que, portanto, sofrem menos a pressão da norma padrão. E por isso a língua viva se manifesta ali, nesses grupos sociais, com maior força, né? E depois, então, vão sendo disseminadas
E aí, quando as sociedades, os grupos sociais mais escolarizados, mais, né, endinheirados, começam a falar e a escrever desse modo, aí vira norma. Pois é. Mas antes disso, dá-lhe preconceito em cima dos pobres, né? Essa é a história do nosso país, né? Infelizmente. Bom, vou fazer o fechamento aqui desse primeiro bloco, que a gente já ultrapassou aqui um pouquinho a meia hora. No segundo bloco, a gente continua com essas reflexões. Até já!